Fala pessoal, vamos para mais um resumo do mercado de hoje. Mas antes, alguns avisos para o pessoal da mentoria. Não deixem de assistir a última aula que eu postei aqui para vocês sobre como segurar o trade de liquidez em liquidez. Pessoal novo que está chegando, não deixem de assistir essa super aula aqui que fala sobre retração, projeção e espelhamento. É uma aula muito importante para você estar conseguindo acompanhar o meu conteúdo no YouTube. E não deixem de se inscrever e deixar o seu like. Então, vamos lá. Primeiramente, eu comecei fazendo um trade e eu saí no 0 a 0. Eu tinha marcado desse fundo até esse topo. E quando o mercado pegou a liquidez aqui desse fundo, quando ele bateu no espelhamento, no alvo de 61,8%, desse espelhamento aqui para baixo, eu efetuei uma compra, bem nesse ponto aqui. Mas como eu vi no Times in Trades que a UBS estava comprando, foi aqui nesse momento, aqui às 10h45, a UBS estava comprando. Quando eu executei minha ordem, ela começou a virar a mão. Quando ela começou a virar a mão e começou a vender, e eu vi aqui as pessoas físicas comprando, como a gente sabe que o mercado faz o oposto do que as pessoas físicas estão fazendo, eu protegi minha operação no 0 a 0. Como vocês podem ver, o mercado cai, a UBS vende. Mercado e a XP estava comprando nesse movimento todo de baixo. Aí a UBS começa a comprar, os bancos também começam a comprar e o mercado vão nessa direção. Enquanto isso, as pessoas físicas servem de liquidez. E nesse momento, tendo essa leitura, eu consegui proteger do loss. Claro que não era o melhor trade, porque não estava em uma região tão boa assim, olhando para o contexto geral. Eu corri o risco e olhei para o Times in Trades e protegi no melhor ponto possível. Logo em seguida, eu marquei um espelhamento um pouco mais forte. Quanto maior esse espelhamento, mais forte ele é. E aí eu marquei desse topo até esse fundo, que esse espelhamento é essa volta em V, e o alvo de 61,8% desse movimento é justamente aqui. O mercado segurou aqui 3 vezes, rompeu um pouquinho e já voltou. Então a gente tem a primeira confluência de fatores para poder comprar aqui. E depois eu também procurei uma FIBO maior, já que o mercado tinha rompido a FIBO desse movimento, e aí a gente tinha duas coisas para olhar. A FIBO desse movimento maior, então eu vou colocar uma linha verde nesse 61,8% da retração desse movimento maior. Deixa eu só ajustar o fundo aqui, ó. Exatamente aqui, então a gente já pode excluir essa FIBO. E a FIBO desse movimento maior. Então, além de pegar esse fundo, eu peguei esse fundo aqui que não tinha sido rompido, que é um fundo um pouco mais importante desse movimento completo, que aí daria esse retângulo verde, sendo aqui o 50%, aqui o 61%. Então, dando um zoom aqui no 1 minuto, a gente tem primeiramente esse alvo de espelhamento aqui. Vou marcar essa linha amarela como alvo. Então, aqui no 1 minuto, a gente tem a primeira confluência, espelhamento, alvo de 61. Exatamente aqui nessa linha amarela. Segunda confluência, aquela retração que eu acabei de mostrar para vocês de 61,8%. E a gente tem essa terceira confluência dessa FIBO maior que eu mostrei para vocês. E aí o mercado segurou nesse 50% dessa FIBO maior. Então, aqui é uma região de confluência, onde tem 3 coisas dizendo, digamos assim, que o mercado tende a subir. E foi aqui que eu entrei no dia de hoje, esse pivô de alta. E para você pegar uma região tão boa, primeiramente você tem que ter a paciência de segurar toda essa queda que o mercado teve, resistir a não ficar vendendo fundo e pagando o preço péssimo para a gente estar operando, e sim comprar barato e vender caro, e não ficar vendendo barato. Então aqui o mercado estava barato para a gente comprar, eu entrei aqui nesse pivô. Como aqui já estava muito próximo ao horário de almoço, como hoje eu ia ter que sair de casa, eu segurei pouco. Eu acabei segurando só até essa média de 20 aqui dos 5 minutos. A média dos 5 minutos e a VWAP são pontos de parada, muito importante, principalmente quando o mercado está com uma tendência forte, significativa, e eu acabei saindo. Aqui eu arrisquei 150 pontos do meu ponto de entrada. Pegando esse valor financeiro, eu saí justamente aqui com esse valor financeiro, ou seja, eu arrisquei 1 para 1. Eu arrisquei X e peguei como alvo X.
Depois, eu acabei tomando um banho gelado bem rapidinho, em 10 minutos. Você pode ver que de um trade para o outro, a gente tem esse intervalo de 15 minutos. Quando eu voltei aqui, eu vi que o mercado já estava batendo em uma FIBO de venda. Marcando desse topo até esse fundo, o mercado respeitou muito bem essa FIBO de 61,8%. E para ajudar ainda, como mais uma confluência, a gente tinha esse primeiro toque na VWAP, que vocês sabem que é muito forte. Quando bateu aqui na VWAP e fez esse movimento de pivô, ou seja, máxima, mínima, retraiu e rompeu, esse movimento aqui de pivô ativou o meu gatilho de venda. E aí eu vendi aqui. Para determinar alvos, eu marquei desse fundo até esse topo para marcar agora a região de FIBO oposta ao meu movimento. Quando bateu nos 50%, aqui praticamente aqui em cima, e eu zerei. No meio do caminho, eu fiz uma parcial bem pequena só para poder segurar um pouco mais o trade e na volatilidade não acabar me tirando, porque eu sei que isso aqui é um trade um pouco mais arriscado. Como estava média de 200 dos 5 minutos aqui, média de 20 dos 60 e média de 20 dos 5, o mercado ele tenderia a dar uma consolidada, dar uma segurada. Por isso que eu acabei saindo rápido. Então a minha saída foi na FIBO oposta de 50% e a minha entrada foi nessa FIBO de 61,8%. Então eu carreguei de uma FIBO até a outra. Aqui a minha meta já estava bem batida e eu tive que sair. Teve alguns alunos que conseguiu segurar essa alta, mas eu tive que encerrar o meu dia um pouco mais cedo hoje. Aqui no meio do caminho a gente também tem mais uma oportunidade, marcando a FIBO no movimento inteiro. Então você marca do fundo até o topo, traça a região de 61,8% aqui. Ele faz um mini pivô aqui de baixa e mais uma vez a gente marca do topo aqui até o fundo. Estende aqui para o lado e o mercado para justamente nessa região de 50% da retração Fibonacci desse movimento de alta do dia. O que é interessante é que, inclusive, enquanto o mercado estava caindo, eu até mandei para o pessoal da mentoria essa mínima do dia, que era esse espelhamento aqui para baixo, no alvo de 61,8%, como mostrei aqui, com a retração de 61,8% desse movimento aqui de alta. Então, alguns alunos meus, como eles já assistiram todas as aulas, eles tiveram essa noção de poder pegar aqui nesse pivô também e carregar esse trade minimamente até a nossa meta diária. Por isso que é importante você unir alvos de espelhamento, projeção de Fibonacci, retração Fibonacci e liquidez. Porque o mercado segurou em algumas fibos aqui, mas não tinha compra. Então a gente tem que comprar quando o mercado tem essa quantidade de confluências que eu mostrei aqui para vocês. E quanto mais confluências, mais o mercado anda. Aqui teve alguns pontos de entrada, mas são trades menores. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido os trades do dia de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Valeu e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.